Fala pessoal, está no ar o nosso segundo episódio do Pod Money, o podcast que traz para você conhecimento, traz para você toda a sabedoria do mercado financeiro e faz você crescer na sua carreira e também nos seus negócios. E hoje eu estou trazendo aqui um convidado muito especial, que é o Vinícius Messer. Você que está em casa já dá uma salva de palmas aí para o meu convidado. Eu vou dar aqui um resumo da história dele, ó. Você que não sabe, já segue ele aí no Instagram. Olha só a história dele. Ele em 6 anos conseguiu a sua independência financeira. Ele começou apenas com R$ 250 e uma mesa improvisada. Foi estudando, foi se aperfeiçoando e depois de 6 anos agora está bem, né, Vinícius? Com a independência financeira. Graças a Deus. E já quero aproveitar esse começo para você contar um pouquinho do que você fazia antes de ser do Rate. Fala para nós um pouquinho aí. Cara, eu comecei trabalhando no Brás, né? Provavelmente a galera deve conhecer aí, o 25 de março. Lá em 2019 foi um ponto ali que teve a virada da curva ali, né? Mas antes disso, para começar o pontapé inicial, eu comecei a trabalhar no Brás com meu pai dos 13 anos, né? Vendendo roupa, fazendo... Desde os 13 anos, então, você já trabalhava? Isso, desde os 13 anos ali eu fui começando a ajudar meu pai a entender como é que funcionava esse mundo ali do centro de São Paulo, né? E, cara, lá é uma coisa muito louca, é tudo a milhão ali, você tem que pensar rápido, você tem que, né, sei, 13 anos de idade ali, olhar a movimentação, muita gente, toda aquela bagunça, aquela gritaria, então era um mundo novo pra mim, né? Então eu comecei dessa forma ali, trabalhando desde os 3 anos de idade, 13, né? E fui entendendo como é que era o jogo do empreendedorismo ali no meio do centro de São Paulo, porque ali é na veia o empreendedorismo, né? E dentro de tudo isso, eu fui começando a entender que existiam outros caminhos, né? E dessa forma eu fui começando a procurar, no início, uma renda extra. Eu trabalhei ali no Brás vendendo acessórios, roupas, vestimentas. Eu comecei a pesquisar uma renda extra. Dentro disso, eu encontrei um anúncio falando sobre o mercado financeiro. Até então, não era nada, vou virar um day trade da vida. Falei, não, vou ver se consigo fazer alguma renda extra e tudo mais. E eu comecei a estudar, né? Só que eu não estudava como uma pessoa comum, né? Eu ia chegar em casa, abrir os livros, não. Eu conseguia estudar nos momentos ali que eu tinha um curto período de tempo de um almoço ou um café, né? Eram os momentos ali que eu conseguia ler um livro, olhar algumas aulas, e dentro de tudo isso ali, né, foi um pouquinho do processo. Cara, que bacana. Então, desde os 13 anos é que o pessoal fala, né? É do Brás pro mundo, né? Eu já trabalhei também ali na região do Brás como gerente PJ, né? Então, a gente começa a entender quão grande é ali, né? Porque às vezes o pessoal olha e tem até um preconceito quando se fala Brás, né? Mas quem conhece a fundo, tinha muitos clientes lá, muitas empresas, e cara, que estrutura que eles têm, questão de mercadoria, estoque, e importa para o Brasil inteiro, né? Fora também Sim, tudo que eles também traz de fora, né, para cá, para poder, então, cara, que bacana. E o que despertou em você essa vontade? Você começou então a estudar um pouco sobre o mercado financeiro, mas o que te trouxe esse start assim, meu, é isso que eu quero? Cara, eu fui começando ali de início, igual eu falei, estudando ali um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e eu falei, não, vou dar o pontapé inicial aqui, né? Na época eu não tinha muita condições e tudo mais, eu comprei um curso, parcelado em 12 vezes, bem difícil para pagar, foi no cartão do meu pai ainda, né? Aí eu comprei um notebook na OLX, igual eu falei para você, R$ 250, e ainda parcelei esses R$ 250, fiz uma negociação lá com a pessoa, e ela acabou aceitando. Aí eu não tinha mesa, não tinha nada para trabalhar, e tinha uma mesa lá fora, tinha tomado chuva já, o pessoal já tinha jogado fora, e eu vi que dava pra aproveitar, porque a metade dela tava mofada. Então, sabe quando a madeira mofa, ela fica meio fofa? Então eu falei, vou cortar aqui e vou parafusar. Porque só cabia no notebook aqui, né? Aí eu peguei, vou ver o que dá pra fazer. Eu comecei a estudar ali, né? Porque desse período que eu comecei a entrar no mercado financeiro, eu acordava ali uma média de 1h da manhã e chegava em casa às 15, 16 horas, né? Então era bem puxado ali. Aí eu comecei a estudar, eu comecei ali, coloquei R$ 100 ali, vamos ver qual é que é, né? Aí eu comecei ali a colocar as coisas em prática e dos R$ 100 eu fiz virar 1.000. Dos R$ 100 fez virar 1.000. Fiz virar R$ 1.000. Isso no seu começo? Isso, foi na primeira vez que eu tive o contato com o mercado de day trading ali,
né? Aí eu falei, caramba, será que isso aqui é de verdade? Será que eu vou conseguir tirar o dinheiro para me usar? Aí eu peguei e eu saquei o dinheiro e o dinheiro caiu. Eu falei, nossa, mentira. Aí foi ali o estalar de dedos. Eu falei, não, agora eu quero entender mais sobre isso aqui e quero levar isso aqui para minha vida, porque se eu fiz 1.000, eu posso fazer Pode muito fazer mais, muito mais, né? Já entrou a ganância aí também, né? E o que passou assim na sua cabeça quando você tomou essa decisão de largar, né, o que você trabalhava que era vendas e falar, meu, agora eu vou viver disso. Como que foi esse start? E novo, né? Porque você tem 26 anos de idade, né? Uhum. Você é casado, tem Sou filhos? casado. Casado. Já manda um beijo pra esposa pra não ficar brava. Um beijo, minha esposa. Te amo. Já tem filhos? Como 2 filhos já. Olha que legal, quantos anos? Tem um 9 e a outra tem 5. Casal. Olha só, que legal, hein? Top. Então, e o bom, assim, né, do day trade é que você consegue ter também uma liberdade para poder também estar com a família e estar com os filhos, né? Isso Sim. que é bacana, porque você consegue trabalhar de Qualquer lugar, de qualquer com lugar, celular né? na internet, você consegue trabalhar. Até no começo, quando eu comecei realmente a fazer dinheiro ali, eu me sentia um vagabundo, mano. Porque fazia tipo 1, 2, 3 horas, vamos chutar no máximo, né? Uns 4 horas ali trabalhando e o resto do dia ficava livre. No começo ele foi algo bem esquisito, pra quem entrava 1 hora da manhã e saía às 16 horas. Naquela pegada toda A milhão ali carregando braizão, peso, né? atendendo o pessoal, Gritando gritaria e ao tudo pesado, mais. ao pesado. Exatamente. Aí chegou lá e comecei a estranhar esse novo mundo, né? Essa nova liberdade de tempo, liberdade financeira e tudo mais. Só que dentro do ponto que você perguntou ali, qual foi o start? Antes disso, a gente fala, é 1.000 maravilhas, mas não é. Eu tive um problema no meio do processo. Qual foi? Eu trabalhava no Brás e eu atendia muito bem o pessoal, o público ali, os clientes. E eu sempre recebia a caixinha, né? Então, teve um mês que eu juntei toda a caixinha. Falei, não, vou juntar um mês e eu vou colocar lá para trabalhar. Legal. Eu demorei 30 dias para guardar R$1.000. Dentro desses R$1.000, ele não, vou colocar ali para trabalhar e tudo mais. Se eu fiz 100 virar 1.000, eu vou fazer isso aqui virar uns 10, 5 mil, né? Porém, chegou lá na hora, esses R$1.000 durou 5 minutos. Quebrei ele zerado. O que eu demorei para juntar 30 dias, eu perdi em 5 minutos. Então, esses 30 dias você juntou esses R$1.000 para poder fazer a operação. Isso. E aí acabou dando ruim, então você acabou. Não foi nem questão de dar ruim, foi mais questão de ganância, né? Porque tem toda uma questão financeira, toda uma gestão, né? Você pode perder tantos por cento por dia para buscar tantos por dia, só que eu não segui, né? Porque eu tava iniciando e tudo mais. Sim. E eu entrei em começo de depressão por conta disso. Porque, irmão, eu juntava ali, tipo, R$5, aí juntava 2, Sim, fiz todo um montante, né? Aí chegou ali e entrei em começo de depressão. E, tipo, mano, eu não queria saber mais de nada, velho. Eu peguei, me tranquei no meu quarto ali e comecei a pensar. Pra quem nunca teve depressão em si, eu tive só a parte inicial. Sim. Mas é uma parada que é um negócio na sua cabeça ali 24 horas. Só quem já passou por isso vai entender, né? E foi um ponto muito bom, porque a minha esposa me ajudou, né, nessa parte ali, me apoiou e tudo mais. E eu falei, não, se existe pessoas que conseguem, eu também consigo. Porque eu sou esse tipo de cara, sabe? Sim. Mano, se ele conseguiu, eu também consigo. Ele não é especial, ele não é um alienígena. É um ser humano, todo mundo de carne e osso. Entendeu? Então, se ele conseguiu, eu consigo também. Aí eu falei, não, eu passei uma semana assim, sem comer direito, sem trabalhar direito e tal. E eu tomei essa decisão. Eu falei, não, se as pessoas conseguem fazer isso, eu vou fazer isso aqui acontecer também, né? Aí eu comecei a entender o ponto da gestão financeira, que é onde muitas pessoas ali não trabalham a forma direito, igual eu estava te falando ali, a gente estava conversando, que a pessoa acha que é um caixa eletrônico. Porque é tão simples, não é fácil, tem diferença de fácil para simples. Então é tão simples você fazer dinheiro ali, que a galera acha que você vai colocar 100, vai fazer 500 e vai sacar. E amanhã você vai fazer 1.000, vai fazer 3.000 e vai sacar. Mas não é assim, tem toda uma gestão, né? Então dentro disso eu comecei a me aprofundar mais, né? Dentro da parte de gestão financeira. Até porque na época, eu seguia o pessoal e tudo mais, eu nunca vi ninguém falando da parte difícil. Ela falou, mano, eu nunca vi a tal pessoa falando que... isso é verdade. Que passou por uma dificuldade e tal, que não sei o quê. Foi aí que me despertou o gatilho de estudar sobre as pessoas, né? Neurociência, comportamento humano, PNL, show, entende? Então eu falei, mano, não é possível que só eu estou passando por isso, né? Aí eu comecei a entrar
nessa parte ali e entender como o cérebro funciona. Por que tem essas emoções, porque isso o ser humano toma determinados impulsos e tudo mais. Então foi aí que começou o pontapé inicial, entendeu? Olha que bacana. E assim, né? Uma coisa que você percebe muito hoje na internet, até falando para o público de casa, eu vou abrir 2 parênteses aqui, tá? Depois eu vou querer que o Vinícius volte nessa questão da depressão, que eu acho que é muito importante, né? Ainda mais nessa época, nessa geração. Tem muita gente que está passando por isso, ainda mais quem trabalha no mercado financeiro, né? Em vários setores. Mas a internet hoje ela mostra muito isso, né, Vinícius? O cara falando, né, numa lancha geralmente, Isso. falando dos ganhos e tá lá no notebook trabalhando fácil. Mas tem a parte difícil, né? Que Tem a você parte teve esse difícil. começo de juntar as caixinhas ali, operar, perdeu. E isso acabou mexendo muito com você, porque foi um trabalho árduo juntar ali, né, durante um mês. E até porque você tinha tido um primeiro ganho, né? Tinha. E ali já deu aquele ânimo, mas nesse segundo, quando você decidiu se dedicar a isso, né, você acabou tendo essa perca, né? Você falou que para se levantar, você começou a trabalhar a sua mente, certo? A sua Isso. mente, PNL. E como que você aplica isso hoje em dia na sua vida, além do mercado financeiro? Em contexto geral ali, o que traz tanto motivação quanto resultado é o comportamento da pessoa. Porque não sei se você concorda comigo, mas dinheiro é apenas a consequência de um bom trabalho. Sim. Simples. Porque, por exemplo, se fosse dinheiro, se a riqueza fosse dinheiro, o que é riqueza? Riqueza não é o dinheiro. Riqueza é o conhecimento que a pessoa traz. Perfeito. Eu falo muito para os meus alunos o seguinte: o seu bolso é do tamanho do seu conhecimento. Então, quanto mais você se desenvolver, mais dinheiro você vai atrair. Então, dentro disso, eu comecei a pensar, vamos lá, se eu perdi tanto, entrei em estado de depressão, tem muitas pessoas que chegam até tirar a própria vida por conta Sim. de dinheiro, mas o problema está no dinheiro? Ou será que está no psicológico da pessoa? Será que o dinheiro que foi e cutucou a pessoa, ou será que ela não conseguiu segurar a pressão que aquele dinheiro trouxe para ela? Então tem todas essas questões ali que eu acredito que é tudo emocional. Sim. Né? Eu não digo emocional de a pessoa ser emocionada, mas tudo uma configuração na mente. Perfeito. Né? Então, por exemplo, antes da gente chegar aqui, eu acredito que você já projetou o caminho para chegar aqui. Não, vou passar na rua tal, vou vir aqui, vou fazer o podcast lá com o Vini. Então, antes de você chegar aqui, a sua mente chegou primeiro. Né? Da mesma forma, é o dinheiro. Então, você tem que chegar a sua mente primeiro, chega a sua mente lá, joga a sua mente lá para frente, faz a sua projeção, fala, quando chegar, exemplo, 1 milhão. Muita gente fala, não, me dá 1 milhão que eu faço o que eu quiser, eu sei que eu vou fazer. Será que realmente faz? Por quê? O problema não é o dinheiro, porque se fosse 1 milhão, ela já tinha feito. Entende? Às vezes, o dinheiro não chega na mão da pessoa, não é porque ela não está preparada, é porque ela não sabe construir. Né? Uma vez eu escutei, assim, o problema não é você chegar num determinado patamar. O problema é você se estabelecer nele. Por quê? Dentro desse percurso ali, de sair do zero, do absoluto zero, muita gente fala do negativo, né? Para um determinado patamar, existe um ponto, por exemplo, a gente vai num shopping, eu tenho família, tenho filhos e tudo mais, existe 2 tipos de situação. Na situação que eu não tinha liberdade financeira, que eu chegava no shopping ali e passava vontade num determinado restaurante ou comprar algumas coisas, as crianças pediam alguma coisa e eu não tinha dinheiro. É um tipo de sensação. E o outro lado da moeda, que é você chegar no lugar e falar, hoje eu não quero comprar. Entende? Só que isso, o poder não está no dinheiro. O poder está na mente. Porque é tudo ponto de você chegar e construir. Entende o que eu tô querendo dizer? Sim, perfeito. E como é importante, né? Essa questão de PNL, você tem que estudar todo esse tipo de linguagem, comportamento humano. Por quê? Você quer ingressar no mercado financeiro, você que é empresário, você que já está e quer crescer na sua carreira, ou também nos seus negócios, é importante você entender isso que o Vinícius está passando. Por quê? Porque você não se auto-sabota, né? Você conhecendo essa estrutura, você vai conhecer os seus sentimentos e você vai entender, poxa, eu tô assim porque isso não deu certo. Mas assim, esse sentimento é um sentimento de tristeza, de ansiedade. Então, eu sei que eu preciso agora mudar minha mentalidade para algo que seja mais construtivo, né? Eu vou para cima.
é você trabalhar na sua mente isso, né? Exatamente. Porque numa situação parecida com a sua, né, que você comentou, você tinha duas opções. Ou ficar trancado e falar, meu, coitadinho de mim, não tenho o que fazer, perdi, por que que eu fui fazer isso da minha vida? Ou levantar e falar, não, agora que eu entrei, eu vou pra cima, vai dar certo, já tô projetando lá na frente, e foi o que você fez. E isso mostra quão importante que é, tá? A PNL, e isso ajuda em tudo, né? Não só para você não se auto-sabotar, mas também para você prospectar um cliente, você entender como que também funciona isso, né, da PNL, você consegue despertar gatilhos nele para que ele crie interesse, né, para um curso que você dá, ou até mesmo para algumas ações que você sabe que tá boa e para poder ofertar. E eu queria que você comentasse um pouquinho com a gente agora, como que foi feita essa sua prospecção? Você comentou que dá cursos também, né? Uhum. Como que você começou a entrar nesse nicho também dos cursos, para falar de day trade e também do comportamento humano? Foi dentro desse ponto que eu falei para você, que eu vi que eu não via ninguém falando que passou uma dificuldade para chegar num determinado patamar. Uhum. Então eu falei, não, peraí, alguma coisa errada tem. Então, se eles não estão falando, eu vou começar a falar. Porque aí eu comecei a entender, igual eu falei para você, o cérebro e tudo mais. Eu falei, ó, você tá passando por essa situação porque você tá errando nesse lado aqui, ó. Se você ir pelo outro, você vai ter uma facilidade de chegar na determinada consistência, que é uma palavra muito comum dentro do mercado. E foi dentro desse ponto ali, cara, se eles não estão falando, eu vou começar a falar, né? E a galera começou a se identificar porque falando, caramba, ó, eu já passei por isso, ó, já perdi dinheiro e fiquei mal, né? Tem uma pesquisa científica que no cérebro em si, dentro dos mesmos valores, o pico emocional é muito diferente. Então, por exemplo, se você ganha R$1.000 hoje e você perde R$1.000 amanhã, o seu efeito emocional na perca é 3 vezes maior, mesmo sendo o mesmo valor. Porque o ser humano ele não está preparado para perder, né? Teve um vídeo que eu fiz muitos anos atrás, que assim, o negócio em si, o empreendedorismo, o investimento, o acreditar em você, não é sobre saber ganhar, é sobre saber perder. Como assim? Eu não entendi. Por exemplo, se você chega num determinado patamar, eu fiz 10 milhões de reais. Beleza, você fez 10 milhões de reais. E se você perder esses 10 milhões, e aí, como é que vai ser a sua vida? Será que você está pronto para reconstruir ou será que você vai desistir porque você perdeu tudo? Entende? Então, dentro dos empresários em si, os grandes nomes no mercado hoje em dia, em contexto geral, eles sabem perder, né? O que é um vencedor? O vencedor é aquele cara que sabe tomar porrada, mano. Aquele cara que sabe tomar porrada, cai e levanta e continua. Essa é a diferença de uma pessoa, vamos colocar num ponto não tão polêmico, pobre mentalmente. Sim, né? Sim. O que é a riqueza? Repito, não é o dinheiro, é o conhecimento. E a galera sempre fala, lê um livro, se desenvolve, 1% ao dia, não tem aquele post de Facebook, de Instagram, 365% ao ano, por quê? É devagar, um degrau de cada vez. Só que a galera, ela acha que, tipo assim, eu vou chegar no mercado, vou chegar investindo, e semana que vem eu fiz 10 milhões, fiz 100 mil reais. É possível? É, mas não é assim como uma banda toca, na verdade. Precisa de conhecimento, né? E você falou algo que é importante, né? Ainda mais com tudo que acontece hoje, né, nas redes sociais, a gente entende que tudo é venda, né? Então, assim, a gente tem que partir do princípio que todo mundo te enxerga como um produto na internet. Então, tudo tem um porquê, tudo é intencional, né? Então, você tem que entender esses gatilhos até para que você não caia nesse mundo de fantasias, né? Que você vai começar a operar amanhã e já vai estar em Dubai gravando vídeo, né? E dando curso, né? Então, eu acho muito legal essa ideia do Pod Money justamente por isso. Porque a gente traz aqui pessoas reais, com histórias reais, que contam também as partes de sucesso, mas também as partes de fracasso. Então, isso cria, né, uma conexão com quem está nos ouvindo, justamente porque somos pessoas, né, iguais, que tivemos um começo, estamos ainda caminhando nessa trajetória, e de uma forma muito descontraída, isso que eu acho bacana, né, que é essa linguagem mesmo de trocar um papo, de ideias, não uma linguagem tão formal, porque às vezes tem pessoas que não entendem, né, Vini? Então, a gente procura trazer nesse Pod Money justamente isso, para que você entenda de uma linguagem que fique dentro de um vocabulário para todos, né, não só para um nicho específico, para que você saia daqui justamente preparado para o seu sonho. Então, eu quero que você agora pare tudo nesse momento. Por quê? Agora você vai curtir,
você vai ativar o sininho e você vai se inscrever no canal e vai seguir já também o Vini no Instagram. Qual que é o seu Instagram? Vinícius Messer. Vinícius Messer. E aproveita e já me segue lá também, o Eliseu. É isso, gente. Se inscreve aí, hein? Não para, não. Legal, Vini. E uma coisa também que eu quero saber de você, né? Qual que foi, isso aqui, ó, pergunta, acho que todo mundo tá querendo saber. Duas, tá? Com quem você começou a estudar? Quais foram os livros que você leu, né? Com quem você fez curso? E qual foi o maior valor que você já fez até hoje operando? Cara, ó, eu comecei lá em 2019, eu comecei com conteúdos gringos, né? Porque aqui no Brasil, na época que eu comecei, eu até puxei na época, o conhecimento aqui no Brasil era de 0,03% em questão de população em investimentos. Só que lá nos Estados Unidos, 63% da população já tinha isso em Essa comum, cultura já de investir, né? E começou a explodir pra cá no Brasil por conta da pandemia. É onde que a galera começou a procurar uma renda extra, né? Então eu comecei a fazer muito curso com gringo, tipo, Olha que pegava ali a legenda ali, não sei falar inglês ainda, né? Mas por conta da legenda ali, uma certa dificuldade por causa Eu de sei que horário e você tudo arranha um mais, pouquinho. né? E dentro de tudo isso, foi onde eu comecei a estudar, né? E quando você entende esses parâmetros ali, vai começando a ter conhecimento, às vezes você pega ali e entende como funciona um determinado mecanismo. Só que chega num determinado nível de conhecimento que você começa a desenvolver as suas próprias estratégias. De tanto tempo de tela que você fica ali, você começa a pegar umas manias no gráfico, uns feelings ali, dependendo do horário que tem, né? Então você começa a ver umas movimentações que sempre se repetem. E aí a gente consegue se desenvolver dentro de uma estratégia nessas movimentações. E dentro de tudo isso ali, eu peguei uma vez, eu falei, vamos ver até onde eu consigo ir, né? Aí eu peguei e coloquei R$2.000. Coloquei R$2.000 ali e comecei de manhã. Esse dia eu operei o dia inteiro. De R$2.000, vai parecer mentira, mas eu cheguei a fazer 460 mil. R$2.000, Dentro de um dia. Mas eu fui pra perder tudo ou ganhar tudo. Entendeu? Nesse ponto ali, eu cheguei a até ter um planejamento de gestão, né? Como é que eu vou fazer? Até onde eu vou parar? Será que eu vou aí até um determinado lugar, né? E eu cheguei a 460 mil. Eu falei, mano... Isso num dia. Isso num dia. Né? A galera vai falar, não, é mentira, que não sei o que e tudo mais. Você vai começar a comentar. Foi como eu falei, é possível? É. Mas tem os riscos. Entendeu? Igual eu falei, na primeira vez que eu entrei no mercado, foi de 100 para 1.000. É um risco. Se eu vou pegar em porcentagem, é um valor extraordinário. Com certeza. Então é uma porcentagem absurda. Né? Aí dentro de tudo isso, como as plataformas não são localizadas dentro do Brasil, algumas, eu peguei e como dependendo da alavancagem que tem na conta, é proibido. E como foi um valor muito exorbitante, eu acabei tomando bloqueio na conta por conta disso. Que quando eu fui pegar e ler o contrato, tem um limite de alavancagem. Sim. Né? Tem um ponto máximo ali. Né? Mas não deixei de fazer. Né? Foi algo ali que realmente eu fiz acontecer. Né? Porque às vezes as pessoas falam, não, ele sacou, ele gastou, e aí, para onde foi esse dinheiro? Né? Então tem ali umas regras que, até na B3 mesmo, tem as questões ali de imposto, de alavancagem até um certo ponto, né? Porque ele já cobra mais e tudo mais, né? E eu não me atentei a isso. E eu fui e acabei tendo esse problema aí futuramente. Entendi, mas que bacana, cara, com 160 mil. Eu acho que tem esse bloqueio porque eles podem até pensar que você tinha alguma informação privilegiada, né? Ou você usou alguma inteligência artificial dentro da plataforma. Que aí você que estudou aí CPA 10, CPA 20, você já sabe, né? Tem que saber, né? Fonte Rooney, tem todos esses... Exatamente. Então, mas aí foi mesmo você pegando todo esse estudo, gráficos e falando, vou até o final o máximo que eu conseguir. Até onde der. Porque também a galera que está entrando agora é muito bom perceber o quê? Que o mercado é movimentado por ciclos. Existem ciclos negativos e ciclos positivos. Nessa época que eu entrei no ciclo positivo. Por quê? Igual eu falei para você, eu projetei e entendi o cenário do mercado. Né? Então eu estava entendendo que ali era um ciclo positivo. Então a probabilidade maior era de acerto. Né? Então quando a galera entra
Ela tem todo, Sim. vou chegar hoje, vou chegar amanhã, vou operar, vou trabalhar, vou fazer investimento. Não, você tem que entender todo um contexto ali de como está o mercado, né? Não é simplesmente chegar ali e colocar grana e colocar uma compra ou uma venda em determinado lugar. Não, você precisa entender o contexto, né? Dentro da linguagem do day Sim. trade, a gente fala assim, a gente tem que surfar junto com as baleias e os tubarões. O que é isso? É você entender o que um banco da vida está fazendo e entrar junto com ele. Porque você for bater de frente com ele, você vai se arrebentar e vai perder dinheiro. Então, quando eu Certo. falo ali entender o contexto do mercado, é você entender as grandes instituições, aonde estão posicionadas, aonde um Carrefour da vida está falando, mano, ó, eu vou comprar determinada coisa e eu vou segurar até determinado ponto. Quando você entende isso aqui, você é um peixinho ali andando junto com um os tubarão, tubarões. entendeu? Legal. Esse que é o ponto do mercado ali. Só que a galera, ela quer chegar e falar, não, eu vou fazer as minhas análises, tem galera aí de 2, 3 meses querendo colocar 5, 10 mil reais e querendo investir. Mas você só vai ganhar dinheiro se você entender o contexto dos tubarões. Entende? Porque não tem como um peixe bater de frente com um tubarão. Não Sim. tem como eu, um mero mortal, bater de frente com, sei lá, um cara da Havan, por exemplo. Entendeu? Não tem como. Sim, Eu tenho que sim. entender o que ele faz para andar junto com ele. E é isso que funciona dentro do mercado, né? É os varejistas andar com os caras Os caras gigantescos. gigantescos, né? Entendeu? E aí nisso entra uma série de viés, né? Dos achismos de quem está começando, de quem está entrando nesse mundo do day trade, né? Uhum. Porque tem o viés daquele que está investindo, aí a ação começa a cair, ele acha que a ação vai subir, mas ele fala, não, eu vou segurar ali, porque eu sei que ela vai subir, só que não tem essa análise de cenário. Assim como às vezes vê alguma notícia, acha que aquela notícia é favorável, não é? Então, como que você, no seu começo, lidou com esses tipos de viés, assim, para pegar essa sabedoria de saber a hora de vender, hora de comprar, de ver uma notícia no mercado e saber se tinha que ser comprado ou não? Como que você fazia toda essa análise para não cair em nenhum viés? Dentro ali, a gente trabalha muito com dólar, né? Então, a gente sempre está olhando nos Estados Unidos. Se está envolvido em alguma polêmica, se tem um pronunciamento, se tem algum evento econômico. Então, a gente sempre está sempre monitorando o quê? Os países que tá com a moeda na mão, que é o euro e o dólar. Dentro disso, o que acontece? A gente consegue tirar umas análises preliminar, né? Então, por exemplo, tem todos os dados econômicos que pode ter uma probabilidade maior ou menor que o dólar suba ou que o dólar caia. Então, dentro dessas previsões, a gente pega todos os contextos, né? A gente pega todos os feeds anteriores dos meses passados, semanas, anos passados, né? E começa a entender a probabilidade de acontecer. E aí, será que o dólar vai cair? Será que o dólar vai subir? Então, dentro desses pontos ali, a gente foi começando a estudar e entender os comportamentos, igual eu falei, as manias que tem por trás, né? Porque às vezes tem uma fake news que o próprio dos Estados Unidos dá solta para quê? Para valorizar o dólar. Então você tem que entender, e aí, será que esse dólar vai valorizar até quanto tempo? Porque às vezes a notícia não é real, mas eles precisam potencializar a moeda deles. Entende? Então você tem que ter toda essa interpretação ali de uns dados econômicos do evento ou de um pronunciamento. Então a gente vai pegando ali, vai coletando os dados, né? Chega num, vamos colocar ali, a gente coloca no cantinho e entende, ó, e aí, qual que é a probabilidade maior? Subir ou de descer, de valorizar ou desvalorizar? E a gente vai entrando ali dentro desses posicionamentos e dentro do contexto geral a gente fala, ó, a nossa análise é que o dólar suba, beleza? Agora vamos entender o que os tubarões estão fazendo. Ó, os tubarões confirmou, parece que eles vão entrar comprado também. Então a gente começa a bater as ideias aí e as análises, entendeu? E aí você não acaba caindo em nenhum tipo de viés, né? De ações que no passado Exatamente. deram uma boa rentabilidade, não significa que... isso já é regra do mercado, né? Rendimento Porque assim, passado ó, não garante rendimento futuro, né? Porque assim, ó, a galera não entende. Mas o que é o mercado? O mercado é um comportamento humano em massa. Entende? Então, por exemplo, vamos pegar uma moeda polêmica aí, o Bitcoin, por exemplo. O que é o Bitcoin? O Bitcoin é um investimento, um patrimônio que a galera tem. Só que o que acontece? O que faz subir, o que faz descer? São as pessoas. Lembra que eu te falei que eu decidi começar a entender o comportamento humano? Tudo isso é comportamento humano. Por quê? Se pegar um cara, um Elon Musk da vida e falar, ó, eu vou vender os meus bitcoins. O que uma pessoa comum vai fazer? Ela vai vender também. Falou, não, se o cara vendeu, eu vou vender também. Então vai entrar um comportamento em massa. Que, mano, geral vai começar a vender. O que acontece com a moeda? Desvaloriza. Entendeu? Fala, mano, se desvalorizou, eu e você que entende do mercado, o que nós vamos fazer agora?
Nós vamos comprar, porque uma hora ela vai subir. Aí se eu comprei, aí pega uma pessoa famosa e fala, não, comprei Bitcoin novamente. O que o mercado vai fazer? Vai subir. Vai subir porque o comportamento em massa fez aquela moeda valorizar. Então tudo isso é comportamento humano. A única coisa que transfere do gráfico para a tela são as velas. Ela vai te tratar, vai te mostrar um comportamento humano em massa. Se o dólar está caindo ou se ele está subindo, entende? Entendi. Então tudo isso é contexto de pessoas. Se você consegue ler pessoas, você consegue ler qualquer coisa. Entende? Por exemplo, eu estava lendo um livro que ele fala muito sobre as cores, né? E desde séculos atrás, você já consegue ver o posicionamento das pessoas pela cor da roupa dela. Se você pegar ali, por exemplo, a Rainha da Inglaterra, qual é a cor predominante que eles têm ali? Sempre branco, é isso? Branco e vermelho, né? Porque lá nas antigas, muitos anos atrás, a cor vermelha era muito difícil de chegar. Então era muito caro você ter uma roupa tintida de vermelho. Então, naquela época, você já entendia que quem andava de vermelho tinha grana. As pessoas que não tinham grana andavam de marrom. Por quê? Você lembra dos desenhos antigos? Sim, Se for parar pra pensar, é verdade. Isso você é começa verdade, a ver. As pessoas que é da vila, da comunidade, os desenhos antigos, a população comum começava a andar de marrom. Por quê? Era mais barato. Você achava aquela cor com uma facilidade, entendeu? E quem tinha um poder maior, você já passou na rua, você viu um púrpura, fala, não, aquele cara ali já é do alto escalão. Um vermelho, aquilo ali é do alto escalão. Então, quando a gente fala assim de comportamento humano, a gente começa a entender tudo. Tudo, sobre vestimenta, sobre posicionamento, sobre se a pessoa ela é mais estressada, se ela é mais quieta, tem tudo um porquê por trás, entendeu? Tem muita questão de posicionamento também. Ah, eu quero me posicionar numa reunião. Fala, mano, vou me posicionar assim, o que você quer passar nessa reunião? Você quer passar poder? Você quer passar tranquilidade? Então tem todas as cores intencional. Entende? Então, tipo assim, ó, se essa pessoa, vamos falar uma pessoa entendendo, se essa pessoa que chegou numa determinada cor, às vezes ela não pode saber, mas ela quer passar uma imagem para você. Por exemplo, eu cheguei numa reunião, certo? Lá no meu trabalho, tem uma reunião de negócios, vou fechar algum negócio, eu preciso demonstrar autoridade e domínio. Qual seria a cor da roupa que eu teria que usar? Preto. Preto. Passa autoridade e domínio. Autoridade e Por isso domínio. que você veio de preto. Por isso que eu vim de preto. Por quê? O preto é algo que ele mostra para outra pessoa que ela é exclusiva e ela está excluída. Então, entre um lado da mesa e a outra, a cor da minha camiseta está falando, ó, esse cara aí, ele é mais fechado, ele é mais reservado, ele é mais leve. Se eu tivesse vindo de branco, a galera ia entender, ó, esse cara já é mais transparente, ele já é mais puro, entendeu? Ele é mais inocente. Então tem todo um posicionamento. Cara, eu quero fechar um negócio. Você vai com um negócio, fazer um negócio. Tem todas as combinações de cores, né? Também. Tem tudo que você quiser passar. Então, vou fechar um negócio, sei lá, de 3 milhões de reais. Entendeu? Se você for uma pessoa que quer se posicionar pro comprador e falar, ó, eu quero me posicionar para ele ver que eu sou uma autoridade no assunto. Eu quero ver que eu quero mostrar pra ele que eu manjo das coisas. Você pega ali e vai de preto. Mano, vou de preto porque... Quero mostrar que eu entendo, que eu domino o assunto. Que eu domino o assunto, eu falo, mano, o cara tá de preto. Isso é inconsciente, tá? Não é tipo, você não vai chegar e falar, o cara veio de preto. Não, pra quem sabe, já tem uns feelings. Sim. Mas pra quem não sabe, o cérebro entende como um ponto consciente. Entende? Se você for pegar a maioria dos adolescentes, que cor que eles usam? Hoje em dia tá muito colorido, né? Preto. Preto? Preto. Quem tá com depressão usa que cor? Preto. Preto. Por quê? Tá se excluindo. Tá se excluindo. Ela quer pegar o mundo dela. O adolescente ali na faixa de, vamos colocar, de 14 até os 18, 17 anos, começa a usar muito preto. Se você olhar na porta da escola, você vai começar a entender. Por quê? É um ponto ali que ele se sente... Ele começa a entrar no ponto de autoconsciência. Ele tem as suas próprias ideias, ele meio que se titula o bambambam da parada. Então ele começa inconscientemente, sem ele entender. Ele usa preto para quê? Para falar, ó, vou me reservar, né? Vou me reservar aqui e tal. Preto, vou me posicionar. Geralmente quem usa preto são a galera que mais fechadas. Por quê? É um posicionamento que o cérebro tem direto. Entende? Então, por exemplo, se eu for pegar ali os nerds da sala, você já viu eles usando preto? Pensa em um aí da sua época. Usando preto? Não tem, é difícil. Geralmente eles usam cores claras, porque são mais abertos, são mais transparentes, são mais calmos,
Entende? São mais inocentes. São como mais você comentou, inocentes, né? entendeu? Então, Uhum. tudo que você quiser passar para outra pessoa é tudo intencional, igual você comentou. É tudo intencional, né? E tem pessoas que levam isso pro lado ruim e tem gente que leva isso pro lado bom. Então eu não sei se eu tinha personalidade, viu? Porque eu andava, um dia era branco, um dia era preto, um dia era... Não tinha muito estilo na época da escola, não, viu? Só depois, eu acho que na primeiro colegial que eu fui começando a se vestir melhor. Mas o que você falou é muito verdade, que eu comecei a trazer na minha mente agora, e de fato era o pessoal usando essas roupas claras, né? E o que você comentou também, olha só que importante, né? Quando você falou em relação ao mercado, que às vezes uma pessoa famosa, né, que tem poder, tudo que ela fala dita uma regra. Então é por isso que você começa a entender toda essa movimentação que está acontecendo hoje no cenário global, né? Em questão do Trump, que é agora, né, o presidente da principal nação do mundo hoje, né, a principal potência do mundo. Trouxe o Elon Musk, que é o homem mais rico do mundo. Então, se ele quiser falar que está vendendo tudo, igual você falou, as bitcoins, meu, vai cair tudo. Vai cair. E aí é hora de você comprar. E se ele quiser falar que vai comprar de novo, aí vai valorizar aquilo que você comprou na baixa. Exatamente. E por isso, então, todas as falas assim, né? Presidente do Brasil, dos Estados Unidos, essas pessoas mais influentes acabam influenciando na questão da bolsa, né? No contexto em massa. Então, hoje, tudo que é falado aqui, né, no nosso cenário atual, né, pelo atual presidente, também acaba influenciando a nossa bolsa, assim como também acontece na bolsa americana, qualquer fala também, tudo vai impactar o cenário global como um todo. Sim, vamos pegar, por exemplo, um assunto polêmico. O Lula falou da questão da picanha em si. Ele tem um poder como presidente, ou ex-presidente. Ele falando isso, as pessoas que votaram nele anteriormente falaram, não, peraí, eu votei nele, ele me prometeu uma coisa, isso vai desencadear uma movimentação em massa, né? Pode ter sido que ele tenha ganhado as eleições por conta disso? Pode. Por quê? Porque, lembra que eu falei para você? Sim. Se uma pessoa toma uma determinada providência, o ser humano tende a... É igual, é sempre igual. As pessoas pensam igual, o cérebro é tudo igual. Né? Uma ou outra pensa diferente, mas desencadeou um contexto em massa. Sim. Entendeu? Tem aquela parada do Nordeste que tá a favor dele e tudo mais, entende? Então, o Nordeste é a meu favor, a gente teve muitos votos lá. Então, entra tudo num contexto de comportamento humano, da mesma forma no mercado. Entendeu? Se ele ditar A, o povo vai ditar A, pelo menos a grande maioria. Se ele ditar B, o povo vai ditar B. Entendeu? Então, são pontos ali que você consegue tirar vantagem tanto dentro do mercado quanto fora. Entende? Então, por exemplo, vamos supor que eu vou fazer uma palestra. Vou fazer uma palestra. Volta a teoria das cores. O que você quer passar para o seu público? Pessoal, eu sempre vejo os palestrantes, a maioria está sempre com uma cor escura. Cor escura? Poder, autoridade. Por que o palco que a pessoa faz palestra é mais alto do que as cadeiras? Para mostrar justamente esse... Para mostrar o poder. Porque quem olha de baixo para cima... vê a pessoa como se fosse maior do que ela, entende? E quem olha de cima para baixo, vê a pessoa como se fosse inferior. Isso que o cérebro entende. E o tom da voz também, a mesma coisa. O tom da voz. Por quê? Por exemplo, a gente está numa palestra aqui, vamos supor. Se você fazer uma palestra num tom de voz, no mesmo ritmo na palestra inteira, vai dar sono. Entende? Se você falar muito alto a palestra inteira, as pessoas vão começar a se incomodar. Então, você tem que começar a equilibrar. Entendeu? As coisas. Você começa ali tranquilo e tal, no ponto que você dá uma ênfase, você vai lá e pressiona a voz. Entende? Então, é tudo, vamos dizer, manipulável em si. Sim. Entende? Então, quando você começa a entender o comportamento humano, você começa a tirar vantagem, não das pessoas, mas do mercado, por exemplo. Entendeu? Eu quero comprar uma roupa, vou no shopping. Entendeu? Dificilmente você vai chegar vendo alguém pedindo um desconto no shopping, na loja no shopping. Mas você que tem ali o conhecimento, você consegue trocar ideia com o gerente, alguma coisa, e pedir um valor a mais. Por quê? Você entende como aquilo ali funciona. Entendeu? Sim. Então, por exemplo, vou comprar uma camisa de R$300. A camisa tá R$300 aqui e tal, tudo mais. Chegar lá no gerente e falar, eu sei que essa camisa eu sei que você trabalha, ganha comissão, tudo mais. E aí, como é que dá pra gente fazer pra fechar negócio? Porque eu sei que você não quer fechar negócio. E aí, eu quero comprar a camisa e você quer vender. Dá pra baixar o valor? É quase impossível que o cara não vai baixar o valor, porque ele quer fazer a venda e você quer comprar. Entendeu? Aí vocês tentam chegar num denominador comum. Um determinado valor, que ambas partes ficam contentes. E você já coloca isso já no sistema 2 dele, né? Exatamente. No sistema 2. Para quem não sabe, sistema 1, sistema 2.
Para você poder ativar o sistema 2, você tem que despertar um interesse na pessoa. Então você começou falando, ó, você é gerente, já deu naquele, você é um cara inteligente, você quer vender, você tem seu comissionamento, eu quero comprar. Como dá pra gente fazer? Já ativou o sistema 2 da pessoa, ela para, opa, aqui vai trazer dar algo bom para mim, algum exatamente. benefício para mim. Uhum. Agora, se você chega assim, ativar o sistema 2, assim, será que você consegue me dar um desconto? Aí totalmente outra coisa. Aí você já perdeu ali. Uhum. Então, assim, eu que trabalho também no mercado financeiro, né, como gerente de uma instituição, a gente tem muito isso de tentar ativar o sistema 2, de trazer esse interesse, de criar a necessidade, né? E aí entra a questão do comportamento humano. Então, assim, você que está no mercado financeiro, você que trabalha com negócios, é tudo isso que o Vini está falando, se aplica para tudo. Ele é day trade, é palestrante, ele usa isso hoje no nicho dele, e você também pode usar no seu nicho, assim como eu uso no meu. Então você vê, olha só a importância de você entender o mínimo que seja, né, de comportamento humano, de PNL, e muito legal, cara, isso. Se você for parar para ver, todos os vendedores fazem isso, só que um com mais, vamos dizer assim, um com mais... Com mais conhecimento. Com mais conhecimento e outros com menos. Entendeu? Mas a função do vendedor é despertar o seu comportamento humano a favor dele. Porque vamos colocar em contexto geral. Você não chega no shopping querendo comprar alguma coisa, é muito difícil. Certo? O vendedor tem que despertar um interesse em você. Tá entendendo? Só que quando você sai com um monte de sacola. Por quê? São compras emocionais. Foi impulsos que o vendedor trouxe em você. Entende? Só que a gente pode usar o contrário. Então, se o vendedor tá vindo para mim, eu vou contra ele. E aí, vai ter desconto? Não vai? Senão eu não vou comprar. Entende? É igual, por exemplo, eu tava conversando com um rapaz e ele tem uma empresa. E ele quer sair de um banco e quer entrar pro outro. Só que ele tá com medo de sair desse banco e o outro banco não aceitar ele. Primeiro, só abrir um parênteses, já pede pra ele me chamar. Pede pra ele me chamar que a gente consegue... E eu falei assim pra ele, ó. Irmão, joga o que você tem de benefício no banco e joga pro outro. Eles não vão perder cliente. Ou eles vão abaixar, ou eles vão dar algum jeito de trazer você. Então eu falo, mano, ó, essa taxa aqui é 5, um exemplo, 5. E aí, vocês conseguem fazer por 2, por 3, por 4? Entende? Então, vamos colocar, a gente usa o sistema contra o sistema. Entende? Porque dentro dos bancos em si, para você pegar uma linha de crédito e tudo mais, você precisa criar um relacionamento com o banco. Né? E tem todas umas pontuações lá por dentro. A galera geralmente não sabe disso. Mas tem toda uma pontuação dentro do banco para o banco entender que você é um bom pagador, você exatamente. É um bom cliente e tudo mais. Né? E como é que você conquista isso? Entendendo o comportamento humano. Por quê? O banco ele ganha nos juros em cima das pessoas. O banco não quer aquelas pessoas que pagam tudo à vista. Entende? Se o banco entende que o comportamento humano é de ter mais gasto e assim ela vai liberar mais créditos para a pessoa, eu com dinheiro vou fazer o quê? Eu vou pegar um cartão, vou atrasar as parcelas de propósito porque eu tenho grana e eu pago a parcela. Desse jeito, o banco vai entender que eu sou um pagador, eu pago com juros e ele vai me dar crédito. Entende? Então é tudo uma questão de entender como as pessoas trabalham. Então, a mesma coisa, por exemplo, lá no Brás, vamos voltar lá no início da história. Como é que o público do Brás vai comprar? É preço. Você não vê uma propaganda do Brás na televisão. Mas você sabe que no Brás tem preço barato, não é isso? Então, o que é isso? É um comportamento humano. Né? Um falar para aquele velho marketing, né? Recomendação, lá na loja tal, não sei o que, na rua tal, que não sei o que lá. Tem aquela analogia que é efeito magnético, já ouviu falar? Não. Efeito magnético gente. É o seguinte, ó. Efeito magnético é quando você vai, por exemplo, na feira. Você vai na feira e você quer comer um pastel. De carne com queijo. De carne com queijo, vamos lá. Em qual banca você vai? Na que tiver mais barata? Não, na que tiver mais cheia. Independente do preço. Por quê? Isso inconsciente. Isso inconsciente, porque as pessoas se identificam com pessoas. Então, às vezes a gente pensa que tá indo porque é mais barato, entre aspas. Ou porque é melhor. Ou porque é melhor porque tá... Mas é porque tem muita gente ali. Porque automaticamente seu cérebro vai entender. Se tem muitas pessoas ali, aquilo ali é bom. Então eu vou pra lá. Dificilmente você vai chegar e vai olhar 2 lugares, um restaurante, você tá passando na rua. Não, eu quero comer. Tô com muita fome e tal. Do lado da rua tem um restaurante vazio e do outro tem um restaurante cheio. Qual que você vai?
Depende, eu música ao vivo. Não, vai no que tá mais cheio, né? Sempre mais no que cheio. tá mais cheio. tá mais Por quê? É Passa a mais massa confiança, magnética. né? Uhum. Porque ali o seu cérebro entende, se tem uma determinada quantidade de pessoa, você vai se acolher ali, Uhum. você vai se humanizar ali dentro, entendeu? Agora, por exemplo, se você entrar num restaurante vazio, parece que meio que fica num vácuo. Você já chegou a entrar num restaurante vazio? Sim, já. Você fica meio que perdido, É. tipo, mano, eu tô sozinho aqui, eu tô, sabe? Parece que tá algo É que tá faltando, faltando algo, né? entendeu? Uhum. Então, o seu cérebro ele começa a associar dentro disso. E aí que entra, por exemplo, se eu for fazer uma palestra, se eu vender um treinamento, eu tenho que trazer os resultados dos meus alunos e mostrar que a parada é real. Sim, Entende? que não tá sendo enganado, né? Exatamente. Mostrando para as pessoas que aquilo ali é real, Uhum. automaticamente o cérebro dela vai falar, ó, se tem muitas pessoas fazendo dinheiro, eu vou querer fazer dinheiro também. Entende? Uhum. É tudo comportamento humano, irmão. E aí entra o viés até da confirmação, né? Que eu tava comentando. Matéria, ó, tá? Matéria aí de CPA 20, CEA. Que o viés da confirmação é quando você. Um exemplo. Eu sei que a Red Bull, meu, é uma empresa, né, de marca, ó, a polêmica aqui, né, que vende pra caramba, que é muito bom o energético dela, meu. Eu vou comprar as ações dela porque, meu, as ações dela são perfeitas. E aí você começa a pesquisar, né, sobre Red Bull, mas fala assim, "Mas eu vou pesquisar só para ver se realmente é isso, né? Uhum. Ou seja, você está buscando qualquer notícia que vá de acordo com o que você acredita. Exatamente. Então você tem um viés, porque você vai buscar aquilo que você acredita. E muita gente se engana, né, nesse mundo dos investimentos, principalmente de ações, por causa disso. Sim. Que ele busca aquilo que confirma aquilo que ele tem já como pré-existente. E eu queria saber com você, até para passar para o pessoal que está iniciando também nesse mundo, como que você fez para poder fugir desse viés? Você comentou que você começou a ir com os peixes, com os tubarões e tal, mas teve um preparo. Como você começou a trabalhar a sua mente para entender isso? Meu, eu não posso ser enganado por mim mesmo, né? Me auto-sabotar com o que eu já tenho, com aquilo de pré-existente, e eu preciso ir onde os tubarões estão indo. Como que você despertou isso para não cair nesses viés? Eu comecei a entender, assim, vamos pegar nos pontos mais simples. Você já de chegou a entender. cair já no viés de confirmação? Porque, assim, ó, como é que funciona o viés de confirmação? Por exemplo, você fala, eu tenho o meu viés de confirmação, mas você está em dúvida de, por exemplo, vou comprar uma ação da Red Bull. Mas se chegar um terceiro e falar para você, ó, compra que eu comprei. E aí, como é que funciona? Você vai comprar. Por Mas quê? você nem foi atrás da Você não foi informação. atrás. Por quê? Uhum. Você se identificou com outra pessoa. Falou, mano, se ele comprou, Eu vou comprar também. Se der ruim para ele, vai dar ruim para mim também. Entende? Uhum. E quando você começa a entender isso aí, você começa a pesquisar. Hoje o mundo da internet Sem está viés, muito né? amplo. Exatamente. Porque é aquilo que eu te falei, a massa magnética. Você começa a entender e fazer associação de notícias, né? Então, por exemplo, teve um evento nos Estados Unidos, depois teve um lá no Japão e no Canadá. Beleza? Só que um influencer em si tá falando as coisas ao contrário. Falou, opa, peraí. É o que acontece. Entendeu? Uhum. E é eu que eu tô analisando errado os pontos dos eventos econômicos e o cara tá certo, ou o influencer tá errado e eu tô certo. E aí, como é que eu vou fazer? E aí é feito manado, né? Que Entendeu? você falou. Aí a gente entra, aí vem toda a análise de semanas, de meses. Por exemplo, a gente tem outros amigos que tá na mesma área, falou, e aí, o que você acha dessa movimentação? Que não sei o quê. O que vocês estão fazendo? Então Entendeu? vocês Às buscam vezes vários viés. os Né? viés em si não é mais em pesquisa, mas em network, por exemplo. Perfeito. E aí, como é que tá? Eu fiz uma análise aqui no Perfeito. dólar e tudo mais. O que você acha disso aqui? Aí o cara vai falar, não, opa, bateu o caminho 10, então eu vou seguir firme nisso daqui. Então, quando a gente vai montando o cenário em si, tanto com notícias, eventos, pesquisas e network, a gente começa a ter os viés e no final tomar uma decisão. Então, no início, igual eu falei para você, quando a gente começa do zero, do negativo, a gente tem que montar tudo do zero. O que é montar do zero? Você não tem amigos que te apoiam, Não tem network. você não tem network, você não tem alguém para te falar, mano, ó, vai no seu sonho que eu te apoio que vai dar certo. Não, você não tem. Na verdade, é tudo ao contrário, né? Então, dentro disso ali, eu comecei a fazer essas pesquisas e pegar os viés dentro dos eventos econômicos, né? Porque ali, se você souber interpretar, você consegue tirar muita informação, entende? Só que vai evoluindo, você vai construindo, vai pegando amizade, vai construindo network e tudo mais, e você consegue ver, não tem aquele ditado, uma cabeça pensa melhor do que uma. E você começa a usufruir do network, né? Então tem todos esses pontos aí. Nossa, perfeito, cara. Entende?
É relacionamento. A Relacionamento. base de tudo é relacionamento, né? Isso a gente fala muito o porquê do público que é alta renda, né? Empresários, né? O pessoal dessa porcentagem da sociedade hoje que tem uma renda elevada, eles prezam muito isso, relacionamento, pessoas. Então ele vai sempre tratar muito bem a pessoa assim que realmente é madura, né? Que tem dinheiro, que faz negócio, que é do mercado em si, ela entende que relacionamento é para tudo. É a chave do Então ela vai negócio. trazer desde a pessoa ali que está servindo um copo, do faxineiro, até o diretor, até os funcionários, todo mundo para perto dele, porque ele sabe que é valioso esse relacionamento. Por quê? Numa coisa simples. O cara que vem e te serve água a todo momento. Meu, você tendo uma amizade maior com esse cara, ele vai ver você na mesa, às vezes ele vai até deixar, né, de atender um, porque ele tem relacionamento com você, ele vai lá te dar a prioridade. E isso como um todo, né? No mercado também. Então, meu, vou vender alguma coisa aqui, vou procurar ciclano porque eu tenho relacionamento. Então, assim, valorize relacionamentos, pessoas. Não se exclua, não se feche, Uma coisa que porque eu isso falo pode mudar a muito, sua vida e abrir portas. uma coisa que eu falo muito, vou até falar pra vocês, ó, que tá assistindo aqui. Não desmereça ninguém por conta de dinheiro, sabe por quê? Você não sabe o dia de amanhã. O dinheiro é algo muito volátil na sua mão. Hoje você pode ter dinheiro, amanhã você pode não ter. Então, se você pisar em alguém quando você tiver dinheiro e você cair, porque dinheiro é assim, irmão. Às vezes você faz uma escolha errada, toma uma decisão errada e você se arrebenta na vida. E você vai contar com quem depois? Entende? Então, o relacionamento em si, a conexão, o network, é muito importante, muito mais do que dinheiro. Exatamente. Lembra que eu falei? Dinheiro não é a riqueza em si. Tem todo um fundamento, o conhecimento, o network, porque quando você estiver mal, na situação ruim, Você tem para quem correr, tem para quem você ligar. tem pra quem correr. E se você pisar em alguém? Você vai correr pra quem depois? E aí? Exatamente. Entende? Não tem o porquê você desmerecer uma pessoa. Caramba, sei lá, eu tô milionário, tô multimilionário. Beleza, você tomou uma decisão que te levou a esse determinado caminho. E se lá na frente você tomar uma decisão e regredir, como é que vai funcionar? Entende? Porque a conexão, lembra, ser humano, a conexão, um ponto que eu falei em questão de investimento, que o sentimento negativo sempre vai ser 3 vezes mais do que um sentimento positivo. Tem até aquelas histórias de um ano inteiro eu fiz uma produção, fiz isso, fiz aquilo, só que no último mês eu errei. A galera vai lembrar do quê? Do erro. Do erro, por conta desse sentimento que é 3 vezes maior. Entendeu? Então, se você tem grana hoje, não pise em ninguém, porque você não sabe o dia de amanhã. Perfeito. Gente, tá passando muito rápido, tá muito bacana o papo, por isso eu quero entrar aqui, já aqui no nosso quadro, que é o Nota de R$3. Vamos fazer os últimos 2 quadros. Esse quadro, você vai contar alguma situação que você deu mal, como fosse a nota de R$3, não existe. Tipo assim, eu comprei aquela ação, não sei porque eu fiz isso da minha vida, achei que era boa, não era, ou qualquer situação atípica sua no mercado financeiro que você falou, não acredito que eu fiz essa burrada. Irmão, numa situação dessa, uma vez, tirando aquela dos 1.000, uma vez eu entrei numa consistência de perca, né? Porque existe 3 tipos de consistência. A consistência de ganhos, que é a mais famosa, onde você ganha ali constantemente, financeiramente. A consistência de hábitos, né? Que você tem os hábitos bons ou os hábitos ruins. E a consistência de perca. Cara, eu entrei num ciclo muito ruim de perca. Eu fiquei um mês inteiro, tipo, de 30 dias trabalhando, eu acertei 3. Entende? Cara, foi um ciclo muito ruim, mas o que eu poderia fazer, que eu não fiz, eu poderia ter parado, falar, não, vou esperar essa fase ruim passar, depois eu volto. Só que não, eu caí numa armadilha do mercado. Eu insisti naquele ciclo. Não, o ciclo vai mudar, vai crescer, vai valorizar, entendeu? Aí, cara, foi perdendo um dia atrás do outro, um dia atrás do outro. Só que quando eu fui ver, era uma nota de 3, porque eu poderia ter esperado. Eu poderia ter falado... Porque assim, dentro do mercado financeiro, sim, a gente que trabalha com day trade, a gente não precisa trabalhar o dia inteiro todo dia. Se a gente quiser falar, hoje eu não vou trampar. Hoje eu não vou analisar nada. Eu não quero saber de nada hoje. Perfeito. Dá pra gente fazer isso. Entende? Só que eu não usei isso ao meu favor. Falei, não, vou... Porque chega ali, principalmente você que tá de início, cara, a gente analisa tanto o gráfico que a gente chega a sonhar com o mercado. Cara, mas sonhei que comprei não sei o quê, sonhei que eu vendi não sei o quê. E dentro disso a gente entra num determinado vício.
né? E eu acho que nessa parte ele tava começando a ficar viciado de tanto você ganhar, 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 eu acabei entrando num ciclo muito ruim. E pensando, não, eu vou ganhar, e só perdendo, eu vou ganhar, e só perdendo. Foi aí que eu caí na armadilha de uma nota de Da 3. nota de R$ 3. Perfeito. Boa. E, gente, agora pra gente encerrar, infelizmente passa Mas muito já? rápido, é muito gostoso esse bate-papo. Tem que voltar de novo, hein, Vini? A gente vai ter que voltar de novo. E para encerrar agora o Vinícius, ele vai fazer o último quadro, que é o segredo do cofre. O segredo do cofre, você vai contar qual que é o segredo, assim, pro sucesso, para ter uma carreira de day trade de sucesso, para aquele que quer alavancar sendo milionário, para aquele que quer viver disso, ter uma vida boa, uma vida segura. Qual que é o segredo do cofre? E eu quero aproveitar aqui, só antes de você falar, o resumo do Vinícius, gente, olha só. Day trade, palestrante, passou já por tanta coisa, começou de baixo, desde os 13 anos trabalhando no Brás, hoje com 26 anos, casado, com filhos, e olha só o patamar que ele conseguiu chegar com o mercado financeiro, né? Essa é a ideia que a gente quer passar com o Pod Money. Independente da área, se é uma área bancária, uma área de negócios, day trade, você consegue se estabilizar tendo conhecimento. Então, Vini, só te agradecer mais uma vez e conta para nós aí qual que é esse segredo para a gente poder encerrar. Vamos voltar lá na escola. Se você for parar para pensar lá no intervalo, o que você lembra do intervalo? Várias rodinhas de pessoas diferentes, né? Uma rodinha ali, tem a galera que gosta de um rock, a galerinha aqui, um grupinho ali que gosta da galera do funk, aí tem outro grupinho ali que a galera que gosta mais das matérias da escola, e tem um grupinho ali que a gente chamava de playboy, né? Na comunidade, no mundo em si não é diferente, né? Tem ali o grupinho das pessoas que trabalham registrado, tem o grupinho ali dos microempreendedores, tem o grupinho ali dos multimilionários, tem o grupinho ali das pessoas que não deu certo na vida, tá tentando e tá morando na rua. Então tem todos uns pontos ali. Se você for parar para pegar a escola em si, é meio que um espelho da sociedade em si, olha só. né? Aí eu te pergunto, como que você sai de uma rodinha para ir para outra? Como que você sai da rodinha, no exemplo, do funkeiro para ir para os playboy? Mudança de mindset. Mudança de mindset. Qual que é o segredo? É você obter... Para sair, vamos colocar aqui, ó, para sair da roda, de qualquer lugar que seja, para uma roda de bem-sucedidos, nesse espaço aqui existe um processo. Esse processo a gente chama de conhecimento. É onde que, se você sair do ponto A para chegar no ponto B, você precisa ter informações para trocar no ponto B. Porque não tem como você chegar e falar de alface com você e você falar de carne comigo. Entende? Então, para você chegar no determinado segredo e ser uma pessoa de sucesso, primeiro, você precisa entender com quem você quer andar e qual linguagem elas utilizam. Ah, eu quero andar com os milionários. Beleza, como é que eles falam? Como é que eles andam? Como é que eles se comportam? Que roupas eles vestem? Qual lugar eles frequentam? Então, para quando você chegar naquela roda, você ter assunto para trocar. Porque, naturalmente, ali, você vai ter um network natural. Você não precisa forçar a amizade. Entendeu? Você não precisa... Cara, fui lá jogar um ping-pong enquanto os caras estão jogando golfe. Não é o mesmo assunto. Entende? Então, o segredo ali é você entender aonde você quer chegar e se preparar para ele. Ponto. Resumindo, conhecimento. Entende? Porque o conhecimento, eu falo muito para os alunos assim, irmão, hoje você tem dinheiro, amanhã você não tem. Só que conhecimento é a única coisa que você vai morrer com ele e pronto, acabou. Ninguém te tira isso. Sabe? E quando você fala, mano, o que é o segredo? O que a galera é bem sucedida e eu não? Por quê? Porque a galera entende a linguagem para onde que ela quer chegar. Entende? Ah, eu vou abrir uma empresa de roupas. Você vai trocar ideia com quem vende que tem uma rede de açougue? Não vai, entendeu? Ali no açougue é outra rodinha, entende? Quem vende roupas é outra roda. Então, dentro de tudo isso, a gente fala assim, qual que é o segredo principal? Conhecimento e network. Ponto. Se você entender onde você quer chegar, você vai entender o conhecimento que você precisa. E dessa forma, você vai crescendo gradativamente. Show de bola, gente. Eu aprendi muito hoje. Acredito que você também. Eu vou marcar de novo com o Vini, porque tem muito mais assunto pra gente falar. Além de day trade, tem todo esse conhecimento e bagagem que ele tem. E, gente, só tenho a agradecer a você que acompanhou com a gente até o final.
Obrigado pela sua presença. Mais uma vez, gente, se inscreve, compartilha esse vídeo, esse conhecimento para os seus amigos, para quem quer ingressar no mercado financeiro, para o seu sócio. Compartilha porque vai agregar muito a você. Quer crescer na carreira, quer entrar no mercado financeiro, quer crescer o seu negócio. Então, continue com a gente, acompanhando nossos episódios. Vini, obrigado aí mais uma vez pela sua presença, tá? Que Deus continue te abençoando, seus caminhos, seu trabalho, os seus alunos. E você também. Deus abençoe você, sua família, que você cresça, prospere, para que a gente consiga fazer dessa nação um lugar próspero e abençoado. Em nome de Jesus. Muito obrigado pelo convite, hein? Obrigado. Junto, espero voltar aí. Tem alguma palavra final pro pessoal aí de casa? Ó, você que quer realmente evoluir dentro tanto da sua vida como pessoa ou uma vida profissional, o segredo é você não desistir. Às vezes você está assistindo a gente aqui, você está passando por uma situação muito ruim que parece que não vai ter fim. E eu falo para você, continua, que você está terminando um ciclo para iniciar um ciclo de sucesso. Às vezes, essa coisa ruim que está acontecendo com você é para ver se realmente você está interessado em chegar no seu determinado sonho. Pegou a visão? Perfeito, gente. É isso, tamo junto, obrigado. Obrigado aqui a meu câmera que está sempre com a gente aí nos episódios. Tamo junto, a equipe aí do i9 Studios. É isso, gente. Valeu, tamo junto.